Olá, voltamos para o bloco 3 da aula 8. Então, a gente viu até agora o porquê buscar autoconhecimento, vimos um pouco sobre como buscá-lo, falamos um pouco sobre as dores, onde elas moram, sobre o que escondemos dentro de nós e sobre algumas coisas de infância que trazemos também por muitos e muitos anos, né, e como isso vai se refletindo, né? Então agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo, tá? Então, como eu falei, a gente viu como observar a si mesmo, como buscar autoconhecimento, como entender emoções, chakras, dores, coisas de infância, mas como diferenciar o que é sombra e precisa ser iluminado e o que é potencial e pode ser utilizado a seu favor. Tá? Primeiro vamos falar então sobre as sombras internas. Sombra é aquilo que você acumula dentro de si por vários e vários anos, através de medo, ou raiva, ou angústia, ou ansiedade, ou maus tratos, ou violência, ou rancor, ou ódio, ou tristeza, ou vícios, ou comportamentos repetitivos, ou preocupação, ou culpa, ou indignação, ou ego, ou xingamentos, ou pesares, ou desilusão, ou decepção, né? E por aí vai, abusos, né? Brigas, diversas outras coisas que lá na infância ou na adolescência passamos e não curamos, não tratamos, não olhamos, não demos atenção, ou tentamos esconder, ou fingir que não existia, ou fugir, né? Então, tudo isso pode ser chamado de sombra. E também não precisa ser o que vem da infância ou da adolescência, pode ser coisa recente, tá? Mas que tem esse mesmo princípio de ter sido criado e sido alimentada ou escondida ou ignorada ao longo de algum tempo. Tá? Não necessariamente vem da infância ou da adolescência, pode vir de 3 anos atrás, por exemplo. Tá? E essas emoções e suas respectivas energias acumulam-se nos chakras inferiores, como a gente já falou um pouco, né, nos blocos anteriores. E essas emoções, essas energias possuem memória. Tá? O que é isso? Assim como a inteligência emocional, existe a memória emocional. Tá? Qualquer situação que lhe remeta a algo similar, né, com o que ocorreu no passado, irá acessar a memória emocional, que fará com que você tenha, muitas vezes inconscientemente, emoções, sentimentos, pensamentos, atitudes semelhantes às que você teve outra vez ou que você acumulou ao longo de anos. Por exemplo, se você é acostumado é, com seu filho, né, desde que o seu filho nasceu, a tê-lo perto de você e toda vez que ele está fora de casa, você vai se sentir como se ele estivesse fora, longe de você quando ele era criança, porque aquela emoção é tratada da mesma maneira ainda. Tá? E o simples fato de seu filho estar ausente, por mais velho que ele seja, lhe causa os mesmos tipos de emoção que acaba causando o mesmo tipo de sentimento e de reação e de pensamento, alimentados pela memória que existe nessas emoções que você sente. Tá? E mesma coisa, vamos supor, uma criança, um adolescente sofreu bullying na escola. Né? Então, toda vez que ele ficava irritado e ficava, se escondia, fugia. Então,
toda vez que tiver alguma coisa similar, por mais crescido que ele esteja, se ele não tiver curado isso, as reações serão semelhantes. Se você é, foi desde pequeno acostumado a se irritar e reagir de maneira agressiva perante algumas situações, quando essas situações acontecem, se você não olha para isso e isso acontece mais para frente, você vai ter as mesmas reações, né, por causa da sua memória. Então, é sim uma coisa que existe e vale a pena você refletir sobre isso. Muitas vezes você acredita que essa memória é seu jeito de ser, mas não passa de um hábito, e hábitos podem ser mudados. Tá? Então é um hábito seu, desde pequeno, se irritar quando alguém lhe cobra alguma coisa. Então, isso é um hábito que você criou desde pequeno e que a sua memória emocional vem alimentando e vem mantendo vivo dentro de você, concentrando essas energias nos chakras inferiores. Tá? E neste caso é importante saber observar em cada situação que lhe traga algum comportamento que não lhe faça bem, o porquê isso aconteceu, onde impactou, o que causou de alteração de pensamentos, ou de sintomas físicos, ou de energias e vibrações alteradas, ou de tremedeira, ou de choro e assim por diante. Tá? Então, vale a pena você parar e observar isso. Em cada situação que você não se sente bem, tentar entender porque aquilo lhe causa aquela alteração de emoção ou de estado. Tá? Então, é importante, né, praticar isso que a gente chama de meditação de rotina, que não é aquela meditação que você vai parar, se concentrar, ficar zen, acender um incenso. É uma coisa que você vai fazer no dia a dia. Pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer situação. Assim, né? Basta a partir do momento que você tem mais consciência sobre suas emoções, como vocês estão tendo agora, e cada dia mais, né, pelo FPP, frequência, paciência, persistência, naquele exato momento que está acontecendo a situação que lhe causa emoções negativas, você conseguir parar, refletir, sentir-se, né? Pode respirar fundo e entender para que tipo de comportamento ou de reação sua memória emocional está te puxando. Ou seja, você ficou irritado. Para, reflita, entenda. Né? Respire fundo, entenda, tente observar se tem alguma coisa coçando, se você está tremendo, se você está com o pensamento nervoso, né? Ou se você começou a chorar, e entender de onde isso está vindo, por que isso acontece em você, o que sua memória está lembrando, tá? Porque tudo isso está muito interligado e a partir daí buscar levar essas energias para outro tipo de vibração, né? E consequentemente transformar essa memória que existe dentro de você. Tá? Então, primeiro, o mais importante é você observar, entender, refletir. A partir disso, sabendo que existe, que está ali, é começar um processo de ir elevando essa energia e subindo essa energia e desvinculando daquela memória que existe, tá? E, e para tanto, né, a gente vai praticar isso um pouco também. Eu vou trazer algumas técnicas para isso e a gente vai utilizar não, uma técnica bem simples, na verdade, para falar sobre isso, que é uma técnica de meditação, mas é uma coisa simples, tá? Para ser feita em qualquer lugar. E está relacionada à energia do coração. Né? Essa prática que a gente vai fazer está relacionada à energia do coração, que pode tanto curar essas sombras, quanto levar luz a elas, quanto transformar suas energias, quanto levar luz para os chakras superiores, ativando-os, quanto emanar o que existe de amor dentro de você. Tá? É uma energia muito, muito, muito poderosa em todos esses sentidos e em muitos outros.
Então a gente falou um pouquinho das sombras, vamos falar sobre os seus potenciais. Mas da mesma maneira, como que existem as energias, né, guardadas dentro de você, existem energias, né, que eu falei das sombras, existem energias guardadas também e que você pode utilizar a seu favor e muitas vezes você nem sabe como acessá-las, nem sabe que elas existem. Né? Existem aquelas energias guardadas dentro de você que você pode acessá-las buscando trazer o melhor de si mesmo para fora. Né? Então, da mesma maneira que você consegue praticar a meditação de rotina para suas sombras, você pode praticar para seus potenciais e sua luz. E observar o que dentro de você lhe causa emoções e sentimentos de amor, de paz, de realização, de tranquilidade, felicidade, alegria, evolução, criatividade e assim por diante. Ou seja, da mesma maneira que nas sombras você para, entende porque você está se sentindo daquele jeito, quando você estiver feliz, alegre, sorridente, espontâneo, em paz, né? Você para e tenta entender o que está te deixando daquele jeito. Tenta entender por que você está tão bem. O que te trouxe para esta energia positiva. E aos poucos você vai sabendo, né, o que te deixa bem. Isso é uma observação muito importante. Você pode aos poucos ir sentindo isso. Tanto na sombra quanto nos potenciais, podem e devem ser observados aos poucos, tá? De um dia para o outro e cada vez mais, no FTP. E dessa maneira você se conhece aos poucos. Tá? Não, as pessoas ansiosas guardem essa ansiedade porque não combina com esse trabalho todo. É importante que tenha esse trabalho, né, de formiguinha, de construindo devagar, aos poucos, um dia depois do outro. E pode também, né, lógico, realizar práticas de meditação mais aprofundadas e específicas, que no curso de meditação eu dou muito mais, né, a ideia é trazer coisas mais fortes. Aqui no de espiritualidade é mais uma abordagem e práticas mais tranquilas e simples, né, nesse sentido. E quando você se auto-observa, você sente o que você é. E quando você sente, você acredita. E quando você acredita em si mesmo, você é capaz de transformar a si mesmo e a tudo à sua volta. Então, você vai gerando, né, como o meu mentor fala, como o meu mentor já falou, né, bastante para outras pessoas, né, nos trabalhos espirituais, essa força de acreditar em si mesmo pode gerar um ciclo de acreditar, pode trazer forças assim, você acredita em você e depois você acredita em você nos seus sentimentos, naquilo tudo que a gente está falando, nas emoções, no amor, né? Aquela parte de acreditar que a gente falou. Quanto mais você acredita em você, mais você vai trazendo essa confiança no que você sente e no que você é. Aos poucos, as outras pessoas e situações à sua volta vão é, confiando mais em você, acreditando mais em você, como se fosse ondas saindo de você. Até que vai chegar um ponto que as pessoas à sua volta, aquelas que te amam, aquelas que estão mais próximas, vão confiar em você mais do que você mesmo confia. E aí você vai te ajudar a você confiar ainda mais em você e gera um ciclo de confiança muito grande. E tudo isso baseado no que você sente. Tudo isso baseado nisso tudo que a gente está falando. Tá? Mas é muito importante essa prática. E tudo vem através da sua autoobservação, do autoconhecimento, de saber o que você é, do que você precisa, do que você quer. Tá? Então, tudo isso são coisas que tem que ir devagar, dia após dia. Uma coisa de cada vez, tijolo sobre tijolo. Tá certo? Então, esse é o bloco 3. A gente volta para o bloco 4 com a prática de meditação sobre essa observação
de sombras e de potenciais, tá bom? Até já.